Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, de capítulo número 7, no Novo Testamento. E tem um texto da palavra de Deus aqui, que eu gostaria de repartir com a igreja, que é uma história, né? Um fato que ocorreu com o Senhor Jesus, que está lá no capítulo 7, do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Amém? E eu gostaria de ler primeiro esse texto com os irmãos, antes da gente meditar um pouquinho sobre ele essa noite. A palavra de Deus fala assim, que tendo Jesus concluído todos esses discursos perante o povo, quando ele está falando desse discurso, é porque anterior a isso aqui é o famoso Sermão do Monte, né, onde ele ficou num determinado lugar e para uma multidão ele ministrou praticamente 3 a 4 capítulos da palavra de Deus, né, de ensino, falando de uma série de coisas, de uma série de fatos que seriam princípios a serem observados pelos filhos de Deus. Depois você lê lá os textos anteriores a esse momento aqui. Então aqui fala que quando ele entrou, né, ele tendo concluído aquele momento, aqueles discursos, né, aquelas pregações, então ele foi para uma cidade que chama Cafarnaum. No versículo 2, o servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, ele enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando que ele viesse curar o seu servo. E chegando eles a Jesus, rogaram, né, pediram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, estando já perto da casa daquele centurião, enviou-lhe o centurião alguns amigos, para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, não me julguei, assim, não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele o faz. E aí, no versículo 9, a palavra de Deus fala que, quando Jesus ouviu isso, ele ficou maravilhado, né? E voltando-se para a multidão, ele exclamou, ele falou, olha, digo a vós, que nem mesmo ainda em Israel, eu achei assim, eu encontrei tamanha expressão de fé, né? Amém? Vamos ter uma palavra de oração, feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque como ela diz, ela é viva e ela é eficaz para cumprir mesmo o teu propósito na nossa vida. Como uma espada mesmo, penetrante, ela consegue visitar o nosso interior e transformar tudo aquilo que o Senhor julga necessário para que o nosso caráter, a nossa natureza possa ser realmente transformada. Por isso nós te pedimos que através dessa palavra, através daquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco essa noite, o Senhor possa realmente tratar com as nossas vidas, com o teu amor e com a tua misericórdia, para que a gente seja realmente eficaz naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como propósito. No nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus é um texto que tem uma característica muito especial, porque os fatos que ocorreram aqui, eles são fatos que, na verdade, dentro de um contexto natural, eles nunca poderiam ter ocorrido, porque tudo aqui está fora de um contexto adequado, né? Tudo aqui dentro de uma condição de uma análise superficial, seria loucura isso aqui acontecer, porque, na verdade, nós estamos falando, né, de um fato que mexe com toda a estrutura, né, da compreensão daquilo que Deus era para as pessoas naquela época, ou até mesmo para muitas pessoas hoje. Porque é isso que Deus tenta realmente revelar para nós, quem Ele realmente é. E na medida que nós o conhecemos, nós realmente somos transformados. Se há algo que pode nos ajudar, é conhecer a Deus. Conhecer Ele na sua natureza, no seu caráter,
no seu amor, né, na sua misericórdia, na sua disposição realmente de nos abençoar e de abençoar as outras pessoas. Quando a palavra de Deus relata aqui para nós que um determinado centurião, naquela região ali de Cafarnaum, naquela cidade, um homem que, para você ter uma ideia, ele não era nem judeu, e ele era, na verdade, um romano, e além de ser um romano, ele era um homem que estava instituído de uma determinada autoridade militar. Ele é centurião, porque geralmente esse centurião é comandante de pelo menos 100 homens, e esses 100 homens que ele comanda de forma militar, o histórico diz que eles não eram muito bons, muito pelo contrário, o grupo, o pelotão que esse homem comandava, tinha fama de muita violência e brutalidade, né? Ao ponto que o próprio centurião, ele tinha uma aliança, ele tinha assim, um acordo mesmo com o Império Romano, de que, se necessário, ele daria a própria vida em combate. Então, ele não era aquele cara que ficava, a exemplo assim, de um general ou de um coronel, né? Alheio às realidades da guerra ou do combate. Muito pelo contrário. Ele fazia parte, de forma íntima, de forma prática, de todas as ações militares. E aquele centurião, naquela época, ele representava para o povo judeu os seus opressores. Na verdade, eles eram os verdadeiros inimigos daquela nação naquela época, porque é eles que, como império, subjugaram aquela região, e como império, eles subtraíam das pessoas o máximo possível. Então, para nós pagarmos impostos hoje, quem paga imposto aqui, quando você vê lá no seu olerite, ou quando você vê lá na sua empresa o que você paga de imposto, é algo assim que deixa a gente, às vezes, muito assim, chateado, né? Muitas pessoas ficam até iradas, né? Porque, às vezes, você observa que o governo se tornou um sócio majoritário do seu negócio ou da sua vida, né? E quando você observa que, na verdade, ainda que eles façam dessa forma, muito daquilo que eles levam, eles nem usam direito, aí não seria nem pecado a gente falar que realmente dá realmente um nervoso, né, em ver essa situação. Agora, vocês imaginam naquela época, esses homens, eles cumpriam ordens de, muitas vezes, entrar numa casa e levar dessa casa tudo que eles tinham de valor. Se eles tinham uma galinha ou duas, se eles tinham uma ovelhinha, se fosse aquilo que tivesse que ser levado, eles levavam sem dó. E se alguém tentasse impedir, eles até iam para uma agressão realmente física, né, de forma assim violenta, brutal. E essa era essa turma. E esse cara era um comandante de uma turma com essas características. Pessoas realmente que estavam ali para cumprir um propósito de violência. Mas a palavra de Deus fala que esse homem, ele teve um problema, né, num determinado momento. Obrigado, viu, André? Ele, na sua própria casa, ele esteve com um servo, uma pessoa que ele tinha vamos dizer assim, uma afeição por aquela pessoa, e essa pessoa adoeceu, e coincidentemente, nesse período, ele ficou sabendo que o Senhor Jesus estava naquele lugar, estava naquela cidade, estava ali em Uberlândia, né, e ele ficou sabendo e tinha uma necessidade, e ao ficar sabendo disso, apesar dele não ser um homem que confessava a fé judaica, porque nessa época nós estamos falando de judaísmo, nós não estamos falando ainda de cristianismo, certo? E o que esse homem faz? Quando ele fica sabendo disso, provavelmente, a fama de Jesus já tinha corrido o mundo, né? E já deve ter chegado para ele que Jesus fazia cego ver, paralítico andar, que Jesus tinha transformado água em vinho em determinado lugar, né? Então, ele já estava assim, Jesus já tinha ganhado uma certa fama. E aquele homem, quando ficou sabendo que Jesus estava por ali, ele imediatamente, o que ele fez? Ele procurou, a palavra de Deus fala que ele procurou os anciãos da fé judaica daquele lugar e pediu a eles que fossem até Jesus, de forma que ele pudesse interceder, de forma que ele pudesse interferir naquela realidade do seu servo, para que ele fosse curado. E é interessante a gente observar que, apesar dessa realidade, né, esse homem, ele foi tomado uma disposição e ele terceirizou, inclusive, esse chamado. Quer dizer, ele nem foi lá diretamente. Né? Depois ele até explica, né? Porque quando Jesus ouve aquele chamado, ouve aquele convite para interferir naquela situação, a palavra de Deus fala que Jesus teve assim, uma disposição, eu vou lá.
eu vou lá e Jesus não falou que ia curar. Ele falou, não, eu vou lá na casa dele, né? E aqueles anciãos falaram com Jesus, e eu fico pensando que negócio mais assim, confuso, porque os judeus que foram lá falar com Jesus, na verdade, nem eles mesmos respaldavam aquilo que Jesus estava fazendo. Nem eles mesmos. Eles mesmos, eles tinham dúvidas, eles tinham questionamentos, né? Na verdade, eles mesmos é que sempre vão ser elementos de tropeço, de embaraço, de impedimento, né? De afronta contra Jesus. Mas, no entanto, em função do pedido daquele centurião, aí eu até imagino, o que eles devem ter pensado? Esse cara é comandante aqui do negócio. Como dizer, ele é o delegado. Ele tem, no mínimo, 100 homens muito nervosos, muito bravos. Se a gente falar não, vai todo mundo aqui levar um couro, no mínimo. Então, era, como diz, que nem o ditado popular, né? Quem tem juízo, obedece, né? Então, ele falou, não, vamos lá, né? Se esse negócio vai funcionar ou não, vamos obedecer o que o homem está pedindo. De forma que eles foram lá falar com Jesus, e quando eles chegam lá, eles falam com Jesus, e aí até eles dão algumas explicações. Eles falam assim, eles falaram, lá no versículo 4, você pode observar, fala que eles chegaram para Jesus, e aí eles pediram para ele dizendo, é digno que lhe concedas. Ele já chegou lá falando, Jesus, ó, o homem está precisando, tem uma necessidade lá na casa dele, e tem mais, é digno que o Senhor conceda. Eles falaram para Jesus. Tinha uma explicação, o negócio não estava assim no vazio, não. Por que eles falaram que era digno? Aí eles explicaram. Aí é o interesse deles, né? Ele falou assim, lá no versículo 5, porque ele ama a nossa nação. Olha a conversa. Ele ama a nossa nação. Ele mesmo edificou para nós uma sinagoga. Esse homem, esse centurião, na ocasião que ele comandou lá aquela região, ele, por tudo indica que ele foi um responsável pela construção na cidade de Cafarnaum de uma sinagoga. Uma sinagoga que, historicamente, acredita-se que, inclusive, Jesus nela pregou a palavra. Certamente, Jesus passou por aquele lugar e ali ele pregou a palavra. E essa foi a justificativa daqueles homens, daqueles anciãos judeus, na frente de Jesus, para dizer para ele, olha, o cara, apesar, tipo assim, nós vamos chegar, vamos falar que é um centurião. Certamente, Jesus era judeu, bem informado, né? Não era, ele não tinha opção partidária, política, porque não era disso que ele estava tratando, mas ele era um homem bem informado, né? No sentido prático da realidade de Israel, como também no sentido do discernimento. Então, ele estava realmente numa posição privilegiada nesse aspecto. Então, eles queriam justificar uma forma para que Jesus pudesse até compreender o pedido deles, né? De que aquele homem, se estava fazendo aquele pedido, o que ele podia então fazer, o que é? Ir lá ajudar, né? Mas não foi isso que moveu Jesus, porque na verdade não é isso que move Jesus, irmãos, certo? Não é essa a realidade que move o coração dele. O que moveu Jesus foi certamente o discernimento da possibilidade daquela realidade poder revelar mais do seu amor. É disso que ele estava tratando. E além disso, irmãos, aquilo tudo era tudo muito confuso. Porque, na verdade, Jesus, ele veio e ele ministrou o evangelho, em primeiro lugar, para o judeu. Por isso que a palavra de Deus fala assim, Jesus veio para os que eram seus, e os seus aí, irmãos, são os judeus. Mas a palavra de Deus fala também que os seus não receberam. Ele veio por causa dos irmãos, os seus não os receberam. Então, nós, os gentios, nós somos o quê? Implantados na videira, graças exatamente também o quê? A recusa, a rejeição dos que eram seus. E naquele momento, os seus eram os judeus. Esse homem não fazia parte do conjunto de pessoas na humanidade que mereciam vamos dizer assim, a interferência de Jesus, ou a interferência de Deus na vida deles. Sabia? Vocês têm uma ideia como que isso é sério? Depois você vai ler em casa, né? Vai estar gravado aí, você lê em casa, Romanos 10. Atos capítulo 10. Lá em Atos capítulo 10, vai falar sobre a vida de um homem chamado Cornélio. Depois desse centurião, o próximo centurião que vai aparecer na história bíblica é o Cornélio. E o Cornélio também era um centurião
e tudo que relata lá que ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem bom, e que ele era um homem que dava esmola e que fazia orações. E num determinado momento, Deus entende isso como algo especial e resolve alcançar a vida de Cornélio. E dentro desse propósito, nenhum apóstolo estava comissionado ou disposto a essa missão, irmãos. Isso não era missão apostólica. Isso não tinha nada a ver. Porque até então, depois de quase 7 anos da crucificação e ressurreição de Jesus, não tinha importância nenhuma de alcançar o mundo gentio. Esse negócio de alcançar o mundo gentio não estava na proposta apostólica. E aí, quase 7 anos depois que Jesus ressuscitou, Deus fala com Cornélio, lá em Atos 10, depois você lê lá a história, você confirmar, e revela em visão para Pedro, que ele gostaria que Pedro alcançasse Cornélio. Ele não sabia disso, mas você vai ver a visão que Pedro teve, você vai entender o que Deus estava falando. E Deus estava falando com Pedro, o apóstolo Pedro, para que ele pudesse mudar a sua mente, o seu coração, na relação com os povos gentios. Deus estava fazendo uma tremenda revolução, né? E eu estou assim, contando isso para você, para depois você poder ser mais edificado com aquilo que a gente está tratando, para você entender realmente o coração de Deus, né? Porque a partir de Cornélio, muitas coisas também vão mudar, muitas coisas vão se estabelecer, e coisas que, inclusive, graças a Deus, vão alcançar as nossas vidas. Até é graças a isso que é o início, é o start daquilo que alcançou as nossas vidas. Amém? Mas nesse momento, a questão era totalmente assim, impossível. O fato é que nada do que está aqui era de fácil trato, de fácil compreensão para ninguém, nem para os judeus e nem para os próprios apóstolos que acompanhavam Jesus, né? Mas Jesus é tomado de uma disposição e ele fala que vai lá ajudar aquele homem, ele fala que vai na casa dele. Aquele homem, na verdade, não pediu para ele ir lá na casa dele, é bom a gente entender isso. Ele pediu para que ele pudesse curar o seu servo. Mas Jesus tem a disposição de ir na casa dele. E quando Jesus está indo, né, todo mundo acompanhando ele, certamente aquela multidão, os apóstolos, aqueles anciãos judeus, né, aqueles religiosos, todo mundo está indo lá para a casa do centurião. Afinal, eles vão. Quando o centurião fica sabendo disso, ele toma uma providência bastante interessante. Ele manda mais mensageiro para avisar Jesus: ó, Jesus, não precisa ir na minha casa. O senhor não fica aborrecido, não. Mas não é porque eu não quero te receber lá, mas é porque eu entendo que eu não sou digno. A minha casa, pense bem, irmãos, a minha casa, a minha vida não é digna de te receber. Você imagina qual era a consciência daquele homem, porque a consciência do pecado, a consciência das suas dificuldades, a consciência da sua miséria, né, ao ponto de impedir que Jesus chegasse na sua casa. Não era para Jesus se ofender? O que vocês acham? Eu estou indo lá ajudar. Agora esse cara vem com essa conversa, né, e me interrompe, né, me impede de fazer aquilo que eu estou querendo fazer, né? No entanto, Jesus não teve essa disposição, Jesus não teve essa consideração, né, graças a Deus, e ele certamente ele fez uma leitura interior da realidade daquele homem, e em face daquilo que ele estava vivendo, e certamente ele identificou a dificuldade daquele homem diante da sua miséria, diante das suas dificuldades, de poder recebê-lo. E aí, esse homem não se dá por satisfeito. Esse homem, esse centurião, esse gentio, esse ímpio, né, esse homem assim, à margem da sociedade normal, né, à margem daquela nação, um estrangeiro naquele lugar, né, não tinha nada a ver com aquilo, certamente nunca sentou numa igreja, nunca ouviu dessa palavra, então não tinha nada a ver com aquilo. Aquele homem teve uma disposição em relação a Jesus, que ele diz aqui no versículo 8, aí ele ensina para nós. Irmãos, descrente ensinando para crente. Sabe? Vou falar assim, né? Porque ateu fala que não acredita em Deus. Esse cara acreditava em Deus. Ateu ele não era, né? Mas ele também não era um crente.
ele não era um crente. Ele não tinha uma confissão religiosa. Ele nem era dessa confissão religiosa. Ele não tinha parte com o judaísmo, né? Ele era uma pessoa que tinha parte com aquilo que o Império Romano significava, com aquilo que a doutrina romana implementava e imprimia, exigia para aquele lugar e para a vida daquelas pessoas, né? O Deus deles era o César, não o pastor César, viu, irmão? Amém? O César gosta de brincar isso com a gente também, né, de vez em quando. Ele acha bom que o nome dele chama César, porque os imperadores romanos eram tudo César, né? Mas assim, o Deus deles era o César. Por isso você vê lá naquele filme, né? Ave César, salve César. Aquilo era uma menção, aquilo era uma forma de saudar o imperador romano, porque, na verdade, o imperador romano, ele assumia a personificação do Deus na terra. Sabia disso, irmãos? O Império Romano, esse é o significado do imperador. O Deus deles era o imperador. Então, assim, isso era algo que estava estabelecido. Onde o reino era estabelecido, isso estava estabelecido e todo mundo tinha que obedecer. Quem tinha juízo tinha que obedecer. Essa é uma realidade, né? E aquele homem, ele contrariou essa realidade, né? Dentro de um aspecto, assim, até daquilo que era o contexto lá que eles viviam, ele estava até afrontando o próprio César, porque ele foi buscar ajuda, ele foi buscar socorro em Jesus, um judeu que estava fazendo algumas coisas naquela região, muito interessantes, muito especiais, e aquilo estava chamando a atenção realmente das multidões. E aí esse descrente, ele vai ensinar para crente a natureza daquilo que ele estava entendendo e daquilo que ele estava tratando. Aí ele fala lá no versículo 8, ele fala assim, ele usa a figura da sua atividade, amém? Ele usa a figura da sua atividade profissional, que ele era um profissional naquela área, para poder ensinar para todos nós. Eu não quero que você fique ofendido não, tá, irmão? Porque Jesus não ficou ofendido, amém? Isso é para nossa edificação, para compreensão da realidade da fé, amém? Porque às vezes assim a gente vai entender fé de uma forma muito complexa, e esse homem falou assim, ó, versículo 8, aí ele prega, ele fala assim, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele falou que ele era sujeito à autoridade, está vendo? Ele confessou, e ele diz assim, eu tenho soldados às minhas ordens. Se eu disser para o meu soldado, vai, ele vai. E se eu disser para outro, vem, ele vem. E se eu disser ao meu servo, digo, faz isto, e ele o faz. Foi assim que ele explicou fé. Simples assim. Ele falou que ele tem autoridade. E sobre aquilo e aqueles que ele tinha autoridade, ele fazia algo, ele ia lá e fazia. Ele falava para ele lá não fazer algo, ele ia lá e não fazia. Amém, irmãos? E ele usou isso aqui, né, para poder exatamente revelar aquilo que era a compreensão dele de autoridade. Isso aqui é para nos ensinar, irmãos, porque às vezes assim a gente pensa, e a gente fica muito confuso na nossa vida, que a gente pensa que muitas vezes Deus vai mudar as nossas realidades em face daquilo que nós fazemos, daquilo que nós empreendemos, daquilo que nós nos dedicamos, daquilo que nós muitas vezes gastamos o nosso tempo, a nossa vida, o nosso joelho, os nossos esforços. Isso aqui é para nos curar, porque Deus não é movido assim. Deus é movido por encontrar no nosso coração, na nossa mente, a compreensão exata daquilo que é o nosso entendimento sobre a sua autoridade. E a palavra de Deus fala que ao nome de Jesus, todo joelho debaixo da terra e sobre a terra se dobrará. Amém, irmãos? Para Deus não há coisa alguma impossível. Porque Ele, segundo o conselho da sua vontade, Ele pode tornar uma realidade de morte e uma realidade de vida. Ele tem o poder de visitar a morte e transformá-la em vida. E foi isso que fez com que Ele realmente o quê? Adquirisse uma autoridade que está sobre todas as coisas, né? E a palavra de Deus fala que não há nome igual de Jesus, não há nome maior do que o de Jesus, não há nome semelhante ao de Jesus, porque ao anunciar desse nome, né, todas as coisas podem ser realmente transformadas. Porque Deus concedeu a ele essa autoridade. Amém, irmãos?
porque Deus concedeu a ele que toda a plenitude habitasse sobre Jesus. Então a palavra de Deus fala que Jesus é essa autoridade. Jesus é essa interferência de caráter sobrenatural nas realidades naturais para transformar qualquer situação. E isso não depende, irmãos, do estado, não depende das condições, não depende daquilo que fizemos ou não fizemos, mas depende daquilo que, na verdade, nós cremos. E aquele homem não tinha nada a ver com isso. Ele não sentou nas cadeiras que nós sentamos, ele não visitou os lugares que nós visitamos, ele não orou no monte, ele não foi nas vigílias de oração, ele não orava em lugar, mas nunca passou pela cabeça dele as realidades que a gente vive. Ele nem sabia o que era isso. Ele só entendia uma coisa: se o Senhor falar, Jesus, não sei se o Senhor nem lá em casa, porque lá em casa eu não sou digno de te receber. Provavelmente na casa daquele cara, sei lá, às vezes ele, além dos crimes que ele já podia ter cometido, né, porque certamente um comandante daquele já devia ter matado muita gente, perseguido muito pobre, né, talvez até estuprado, às vezes até violentado mulheres, sei lá. Aquele cara devia estar envolvido em muita coisa assim que não convinha. Ao ponto que na miséria dele ele entendeu: o Senhor não passa nem lá perto de casa, não fica ofendido, mas eu não sou digno. E, no entanto, aquele homem, ele teve uma expressão, por isso que eu pedi para você não ficar ofendido, porque a gente não precisa ficar ofendido com isso. A gente é crente, mas não precisa ficar ofendido. Porque o próprio Senhor Jesus, ele não ficou ofendido. Quando ele ouviu isso, ele fala aqui no versículo 9, ouvindo isso, você até acompanha comigo, Jesus ficou maravilhado. Irmãos, quantas coisas, muitas vezes nós temos feito, quantas coisas nós temos falado, quantas coisas muitas vezes nós temos experimentado, que não tem muitas vezes permitido que Jesus fique maravilhado. Porque é disso que ele está tratando. Quando Jesus estava lá com aqueles apóstolos, né, na missão dele, o ministério dele, aqueles 12 homens, né, dos quais um era o próprio capeta, né, Jesus estava ali, vivendo com aqueles homens, quase 3 anos, né, e quando Jesus falou: olha, Pedro, você vai me negar. Eu, Jesus? Que isso? Eu? Vai negar, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Sabe, irmãos, Pedro ficou ofendido. Pedro ficou chateado com Jesus. Onde pode passar um negócio desse na cabeça de Jesus, que eu vou negar ele? Aí você sabe a história, né, irmãos? Interessante, né? Pedro andando ali com Jesus, partindo do mesmo pão, comendo do mesmo vinho. Talvez aquilo que Pedro falou para Jesus poderia ter maravilhado ele. Por que não maravilhou? Porque Jesus não identificou aquilo, essa disposição de compreensão, de autoridade. Jesus não se maravilhou com aquilo, porque ele identificou naquilo, né, algo que, na verdade, muitas vezes é produzido naturalmente, na carne. É aquelas afirmações, né, da carne. É aquelas afirmações que são simplesmente assim, da boca para fora. Mas não são afirmações que têm um caráter, uma fundamentação realmente, assim, daquilo que Jesus é na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós desenvolvemos. E aí as coisas começam a ficar muito artificiais. As coisas também começam a ficar muito superficiais. E aí parece que Deus precisa levantar um descrente para vir falar assim: ó, fala lá com o seu Deus, fala lá com Jesus por mim, para ele me ajudar. Né? E para ele nos lembrar, né, que o nosso Deus é o Deus que pode realmente mudar todas as circunstâncias, todas as coisas. E quando Deus está tratando essas coisas na nossa vida, irmãos, é exatamente para poder nos realmente inquietar. Sabe, irmãos? Para nos inquietar. Para não nos deixar realmente acomodar. Para não nos deixar ficarmos assim amortecidos pelas circunstâncias da vida. Hoje eu observo, né, que às vezes assim, a gente não está entendendo muito bem como é que Deus trabalha. Essa semana mesmo, lá no nosso ramo, o Vinícius e a Janaína não puderam ir. Uma pena, né, Vinícius? Que eles são bênçãos demais.
Mas lá no nosso ramo, os irmãos até falam, às vezes quando falam assim, a gente precisa estudar a Bíblia, porque a gente quer entender um pouco mais a teologia. Todo mundo é preocupado com isso. Todo mundo quer aprender teologia, não quer, irmãos? Naturalmente. Todo dia você não pensa, não, eu podia aprender mais na Bíblia, né? Não fala? Porque às vezes se eu aprender mais da Bíblia, eu vou ficar um crente melhor. Isso é um sofisma. Porque a palavra de Deus mesmo fala que muito conhecimento é enfado e muitas vezes é canseiro, né? E às vezes o pouco que a gente aprende pode ser realmente algo que vai transformar na nossa vida todas as coisas. Mas um pouco fundamentado numa realidade do conhecimento da autoridade de Jesus. E como a gente escolheu um livro lá bastante interessante para a gente começar um processo assim até de mais profundidade na palavra de Deus, a gente escolheu Gênesis. Aí você começa a estudar Gênesis, o negócio é assim meio bagunçado. Tomando só com algumas referências, né? O Abraão, o pai da fé, casou com a Sara, que era meia-irmã dele. Porque quando ele fala lá que ele vai em determinados lugares, ocorrem algumas situações, ele fala para os reis lá, né, essa é minha irmã. Ele não fala que é a esposa dele, ele dá uma omitida, ele omite, né? Muitas vezes fala que ele não mentiu, que ele omitiu. Por que ele omitiu a informação? De medo. Medo dele ser morto, medo dela ser morta, e coisas dessa natureza. Mas, no entanto, era verdade, porque ela realmente era irmã dele. O pai dele é o pai dela. Né? E não satisfeito com essa situação, esse Abraão é o pai da fé. É o homem que, dentro de um contexto assim, teológico, viabilizou a vida da fé em Jesus até hoje. Porque ele é o pai da fé, ele creu, isso foi imputado a ele por justiça. Amém? Depois Jacó vem, e ele tem um filho que é o Judá. O Judá, nós até cantamos aqui hoje, que Jesus é a tribo de Judá. Esse filho deu o nome à tribo de Judá. Mas para esse cara continuar a família dele, a nora dele, depois que os maridos tinham morrido, né, os filhos dele tinham morrido, ela se fez de prostituta, enganou Judá, se deitou com ele, e Judá vai gerar filho, que entra na genealogia de Jesus. Fruto de uma história dessa. E depois, não se dando por satisfeito, pegando um pouquinho a história lá um pouquinho antes, pertinho ali de Abraão, ele tinha um sobrinho, que era o Ló. E o Ló, a mulher dele virou estátua de sol, vocês lembram, irmãos? Lá, Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo e enxofre, destruiu a cidade, a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. E aí ele tinha 2 filhas. Sobrou só ele e as 2 filhas. As filhas encheu a cara do pai, até ele não sabia nem mais o que estava fazendo, aproveitou disso, foi lá e se deitou com ele. Teve filhos com o pai. Incesto, é isso mesmo, né? Teve um incesto lá, teve filhos com o pai. Conclusão, esses filhos vão dar origem a uma nação que chama os Moabitas. Guarda esse nome aí. Essa história ruim dá origem a um povo que se chama Moabita. Vai viver ali naquela região. Aí depois, né, Deus invade Jericó. Nós derrubamos as muralhas de Jericó aqui hoje, né, irmãos? Deus invade Jericó e pega Caleb. Caleb era o cara, porque era Josué e Caleb. Só sobrou Josué e Caleb. Esses 2 foram exemplos de fé. Porque quando todo mundo não acreditava que Deus podia introduzir na terra prometida, derrubar aquele povo, matar aqueles gigantes, ocupar aquela terra, eles creram. E Deus falou para eles, só vocês vão entrar nessa terra. Dessa turma antiga aqui, só vocês vão entrar na terra prometida. E Josué e Caleb entram na terra prometida e Caleb casa com a Raabe. A Raabe era uma prostituta, irmãos, lá de Jericó. Aleluia, né, irmãos? A família está vendo a família aí de Jesus? Está vendo, irmãos? Nós estamos falando de Antigo Testamento, irmãos. E aí depois Deus faz o quê? Levanta Boaz num determinado momento da história, você pode ler lá no livro de Ruth, o livro de Ruth virou nome de livro. Ruth era o quê? Quem lembra o que Ruth era? De que povo Ruth era? Irmãos? Moabita. Ela é do fruto daquela história lá do incesto. Irmão, sabe o que Deus estava fazendo? Só parando por aí, né? Não vou nem esticar o assunto muito. Na construção dessa família,
desde o Antigo Testamento, ele estava ensinando para as nossas vidas como é o coração de Deus. Um coração misericordioso, um coração perdoador, um coração que consegue transformar uma realidade de morte numa realidade de vida. Amém, irmãos? Esse homem foi procurar Jesus, porque ele sabia que só Jesus podia transformar uma realidade de morte numa realidade de vida. Às vezes a gente acha, irmãos, que Jesus também está bravo com a gente, porque a gente nem sempre tem a fé que ele gostaria que a gente tivesse. Porque quando a gente lê aquela passagem, que eu gosto muito também, aquela passagem do barco, né, que estava lá afundando e Jesus estava dormindo, parece que quando eles chamam Jesus, Jesus levanta nervoso. Porque falou, né, Jesus falou assim, ô povo que não tem fé, o povo de pouca fé. É verdade, mas Jesus não estava nervoso, irmãos. Na verdade, eu até acho que aquilo ficou mal explicado, porque se tem uma coisa boa, se tem uma coisa que nos ensina, se tem uma coisa que nos salva, se tem uma coisa que realmente nos resgata, é a firme compreensão de que tem hora que realmente eu tenho que procurar socorro em Jesus. Sabia disso? Porque enquanto eu estiver lá tentando tampar o buraco da minha conta bancária, com a força do homem, com a competência humana, irmãos, eu não estou procurando socorro em Jesus. Enquanto eu estou lá tentando tampar o meu pecado, tentando me esforçar para fazer melhor, para desviar os meus olhos, para desviar meus pensamentos, as minhas atitudes por mim mesmo, eu não alcanço essa vitória. Porque eu preciso realmente o quê? Buscar socorro em Jesus. Jesus, eu vim aqui e eu creio que o Senhor tem autoridade para falar, faça isso e vai ser feito. Transforme isso e vai ser transformado. Porque eu entendi que só o Senhor pode realmente operar todas essas coisas. Isso, irmãos, é compreender a autoridade de Jesus. Não é uma coisa simplesmente assim, né, fantasiosa, né, ao Espírito. Não, é uma coisa real. É uma coisa realmente que estabelece uma transformação verdadeira. Na medida que a gente for usando isso na nossa vida, na nossa casa, na igreja, no nosso país, as coisas realmente vão ser transformadas, irmãos. Nós não estamos brincando. Amém? Nós não estamos brincando. E por outro lado também, nós não estamos querendo tornar isso, né, algo que venha fazer com que a gente seja reconhecido. Porque não é disso que nós estamos tratando também. Jesus não estava fazendo aquilo para se tornar uma pessoa reconhecida. Até porque, se a gente fosse analisar o ministério de Jesus por reconhecimento, deu errado. Deu errado. Foi a falência. Porque os caras que ele treinou, meu Deus, os caras que ele treinou, que ele andou 3 anos ensinando, gastando a sua vida, comendo pão, tomando vinho, vivendo todas aquelas experiências milagrosas, logo que ele foi crucificado, né, que eles não sabiam que ele tinha sido ressuscitado, você vai ler isso lá na Bíblia, irmãos. Eles voltaram tudo às práticas antigas, eles voltaram tudo para aquilo que eles faziam antigamente. Eles perderam o rumo. O negócio deu errado, não ia ter sucesso, não ia prosperar, eles iam ter que voltar a fazer outras coisas. Né? Prova é que eles voltaram a fazer o quê? Voltaram a pescar. Os que eram pescadores voltaram a pescar, porque o projeto tinha falhado. Né? O rei, que eles estavam pensando que ia assumir o controle de todas aquelas realidades, ele tinha sido o quê? Impedido na sua liderança, na sua condução. E aí foi preciso que Jesus começasse o quê? A se manifestar, a chamar a realidade, aquilo que na verdade ele tinha prometido, para que eles pudessem ver com seus olhos, contemplar com seus olhos, né, as realidades que Deus estava estabelecendo, de forma que aquilo fosse mudando todas as disposições do seu coração. Aí a gente vai achar um Pedro que entendeu de que autoridade Jesus estava falando. A gente vai achar um Pedro que agora sim está disposto a dar a sua vida para Jesus. A gente vai achar agora um homem que foi realmente transformado. E essa transformação, né, graças a Deus, abençoou as nossas vidas. Transformações realmente que podem visitar a vida de cada um de nós. Pode mudar a nossa casa, pode mudar a nossa realidade, irmãos. Porque a gente pode tratar as realidades de uma forma realmente adequada. Né? Não é só de falar. Né? Isso é muito sério. Porque às vezes assim o nome de Jesus vai ficando muito comum, vai ficando muito banal, né? E aí a gente vai pecando por causa disso. Pecando por causa dessas realidades. E a gente precisa realmente o quê?
voltar à essência daquilo que realmente Deus quer nos ensinar, para que a gente possa valorizar, né, aquilo que Deus estabeleceu. Que a gente não venha negligenciar a fé. A palavra de Deus fala de negligência da fé. Porque, na verdade, irmãos, é o que nós recebemos. Esse pão é para nós. Amém, irmãos? Esse vinho é para nós. Esse sangue é o sangue da nova aliança. É por causa de nós. Esse é o povo, essa é a família. Que Deus resgatou, que Deus alcançou, que Deus transformou. Então eu posso experimentar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a palavra de Deus conclui aqui depois que no fim Jesus não foi lá, no fim Jesus não viu aquela pessoa doente, mas diz que quando aquele pessoal voltou para casa, aquele homem estava curado. Glória a Deus, irmãos. Amém? Quando a gente voltar para casa hoje, é um desejo realmente do nosso coração, que a gente possa realmente estar curado. Amém, irmãos? A gente possa ser curado. Porque é disso que Deus está falando. Ele está falando de algo que muda, que transforma as realidades, independente das circunstâncias. E aí, quando eu estava até falando lá da teologia, né, esse é o contexto. Muita gente está muito preocupada com isso, né, o contexto de tudo isso. Sabe o que é o contexto de tudo isso, irmãos? Que Deus é amor. Amém? Deus é amor e é amor. Deus não é o amor, esse amor, né? Que a gente, quando está bem, a gente está feliz, né? Tem hora que eu estou tão bem com o Olímpia, assim, que, nossa, é um amor. Mas tem hora também, irmãos, que às vezes assim, o lixinho da pia, pronto, acabou o amor. É sério. Eu falo até para ela, é invocada, né, com o negócio. Eu tenho que colocar o saquinho do lixo da pia, lá em casa tem um lixinho de pia. Aí você tem que pôr o saquinho, não basta pôr o saquinho não, você tem que pegar as orelhinhas do saquinho e enfiar dentro das orelhinhas do lixinho. Minha mulher não é enjoada não, viu, irmãos? Não é isso não, viu? É porque às vezes assim muda o humor muito rápido, né, irmão? Você sabe o que eu estou falando, né? Muda. Irmão, se Deus fosse assim, já imaginou? Meu Deus, né? O senhor não. Graças a Deus. Vou comprar um desses. Mas assim, entende, irmãos? Então, Deus não tem essa variação. Ele tem um plano. E o plano dele é amar. E aí ele ama, independente das circunstâncias. Ele nos surpreende. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que Deus nos surpreende. Eu até brinco às vezes, que muita gente fica preocupada, quem vai e quem não vai para o céu. É certo de que muita gente que a gente pensa que não vai, vai. E muita gente que a gente pensa que vai, não vai. E vai ser uma bela surpresa para as nossas vidas também, se nós estivermos lá. É mesmo, irmãos. Sabe por quê? Porque a graça não é fruto daquilo que nós merecemos. A graça é fruto de algo não merecido. Então é nisso que eu estou de penduradinho até chegar lá. De que dê tudo certo. Amém, irmãos? Porque naquilo que depende de mim, realmente vai ser muito complicado. O balanço não vai ser bom. Já estou avisando, não vai ser bom. Mas graças a Deus que Deus é amor. Deus é bom. E, na verdade, assim, não é surpresa nenhuma para mim também se Deus resolver salvar todo mundo. Sabe? Porque o coração de Deus é esse coração, irmão. Não é o nosso coração. O nosso coração é muito seletivo. Um cara desse, numa situação dessa, eu queria depois que você fizesse uma reflexão. Será que a gente teria disposição de falar que ia lá na casa dele? Será que a gente teria disposição de dar pelo menos atenção para ele? Com tanta gente boa precisando? Hein? Que é isso? Então, assim, esse é o coração de Deus. E Jesus não tinha problema com esse tipo de pessoa. Jesus tinha problema com religiosos. É interessante isso, né? Com os religiosos. Os caras que falavam que entendia de Bíblia. Sabe, os caras que entendiam de Bíblia naquela época, porque na época era o Antigo Testamento, né? Era o Torá. Então, esse pessoal, Jesus tinha problema com eles. Porque eles eram os caras que, ele falou que eles eram, sabe o quê? Túmulos calhados. Por fora estava bonitinho, mas por dentro estava podre. Jesus tinha toda a razão. Porque na crucificação de Jesus, irmão, se você for ver um relato lá,
essas autoridades, esses homens aqui, esses políticos, esses militares, eles nunca quiseram matar Jesus. Eles usaram muito mais de misericórdia em relação à vida de Jesus do que os religiosos. Quem ficou insistindo, instigando, conduzindo a politicagem para Jesus ser crucificado, foram os religiosos. Então nós estamos falando aqui, não estamos falando aqui de religião, viu, irmãos? Porque a religião não é boa. A religião não é boa. O que é bom é crer realmente em Jesus, nesse conhecimento, nessa disposição de autoridade, para que realmente a nossa vida e a vida das outras pessoas possam ser transformadas. É isso que nós estamos tratando. Uma vida realmente livre de toda essa confusão, de tudo aquilo que não é bom. E isso trata muito do quê? Da nossa realidade, da nossa miséria. Então é por isso que eu preciso, conhecendo, né? É igual eu costumo dizer assim, quando a gente se acha verdadeiramente, aí sim a gente percebe que a gente realmente está perdido. E na medida que a gente entende que a gente está perdido, só Deus na causa. Só Deus para nos salvar. Não há um bom sequer. Bom é Deus. Não há um justo sequer. Justo é Deus. A palavra de Deus fala que todos pecaram. Todos se tornaram inimigos de Deus. E se não fosse a misericórdia e o amor de Deus pelas nossas vidas, nós estávamos todos condenados. Né? E a condenação era o quê? A morte. E a morte é uma coisa muito triste. Né? Porque realmente é algo que nos leva a uma realidade que eu tenho certeza que Deus não quer para ninguém, não deseja para ninguém. Né? Muito pelo contrário, Ele quer nos dar vida e vida abundante. Ele quer nos dar o quê? Uma vida que ainda quando a gente morre na carne, Ele quer nos dar o quê? Uma vida eterna. Amém, irmãos? Algo abençoador que vai realmente transformar a nossa realidade. Então eu queria assim, deixar assim, uma frase para você essa noite. Não tenha vergonha, não tenha nenhum tipo de constrangimento, não tenha nenhum tipo de presunção em si mesmo. Não tenha nenhum tipo de orgulho em revelar muitas vezes a sua fraqueza até para si mesmo. Mas não deixe de pedir socorro para Jesus. Mesmo que esse socorro seja algo que vai revelar para Jesus a sua tão pequena fé, as suas dificuldades. Não, Jesus não vai ficar bravo com isso. É que nem a gente, né? Quem é pai aqui sabe. Né? O ser humano é o mamífero mais dependente que existe, irmãos. Cavalinho já nasce ali da eguinha, já cai naquele mato, já dá uma lambidinha, já fica de pé e já começa. Nós temos que cuidar dos nossos meninos, dar mamar, dar remedinho, 6 meses, 1 ano. Gente, quem é pai aqui sabe quanto é investido, quanto dá trabalho para formar um filho. Você sabe disso, não sabe? Mas quando ele fazia as bobagens dele lá, você não jogava ele fora, né? Amém? Amém, irmãos? A gente sempre, né, limpava, punha uma roupinha nova, né? Deus é assim também, irmãos. Deus é assim também, amém? Deus é assim também conosco. Ele está sempre com essa disposição, Ele não muda, né? Graças a Deus, amém? Então nós podemos pedir socorro para Ele. A gente pode pedir porque Ele vai realmente nos socorrer. E essa noite a gente queria orar. Eu pedi até um cântico para os irmãos aqui. E antes da gente cantar esse cântico, que a gente depois pode cantar todo mundo junto, eu queria orar com os irmãos. Às vezes você está aqui essa noite e você tem algum desafio, algo muito próprio da sua vida, da sua casa. E essa noite nós podemos pedir socorro junto para Jesus. Essa noite nós estamos no mesmo barco, amém? Nós estamos no mesmo barco. Porque às vezes a gente pensa assim, se esse barco afundar, problema... Não é. Na verdade é o seguinte, a palavra de Deus fala que nós somos um corpo. E se um dedinho sofrer, todos sofrem, amém, irmãos? Por isso que a gente é um corpo, amém? Se a gente não entender isso, né? Então o problema do meu irmão é um problema meu também. A necessidade do meu irmão. Por isso você vê, às vezes a gente fica assim, ó, ora por isso, ora por aquilo. É exatamente, não é porque o irmão tem mais fé, não é porque o irmão tem mais poder, não, irmãos. Viu? É porque nós estamos exercitando realmente uma disposição de entender que nós somos um corpo. E que para nós é importante, né, a alegria, é importante o choro de cada um de nós, para que a gente possa realmente repartir o nosso coração, assim como a gente reparte o pão e o vinho nessa noite. Amém?
e a gente se ajudar um ao outro, né? Nessa caminhada. A gente entender isso. Então a gente queria pedir socorro com você essa noite. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Né? Diante de alguma necessidade, o que você quer hoje, essa noite, colocar diante de Deus e pedir para Ele vir te socorrer? Para Ele vir realmente, né, na sua vida, na sua casa, e poder transformar, poder mudar. Então a gente quer fazer isso à noite, em primeiro lugar. Antes da gente louvar a Deus com mais um cântico, eu queria que todos os irmãos que têm, às vezes, alguma necessidade, eu queria que você agora ficasse de pé, onde você está. Você não precisa nem vir aqui à frente, você vai ficar só de pé onde você está, e a gente gostaria de orar por você, né? Orar pela sua necessidade. Amém? Aleluia. E a gente vai pedir socorro junto. Amém? Todos aqueles que querem pedir socorro já estão de pé? Amém? Aleluia. E aí tem algo que é importante, né, nesse momento. Eu queria, assim, que a gente pudesse essa noite, a palavra de Deus fala para a gente impor as nossas mãos uns sobre os outros. Quando a gente faz isso, é exatamente para a gente abraçar essa pessoa, essa família juntos, amém? E junto com ela a gente poder concordar numa mudança, numa transformação, amém, irmãos? Amém? Então eu queria, assim, alguns já se levantaram, eu sei que é muitos, mas vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos um irmão junto aí, amém? Você vai pôr assim a mão em cima do ombro, amém? Dessa pessoa, desse seu irmão, e a gente vai orar junto agora, amém? Para interceder, aleluia. Tem alguém sozinho? Você levanta a mão, se tiver alguém sozinho. Amém. Aleluia. Irmãos, não é o nosso poder, viu, irmãos? A palavra de Deus fala que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito mesmo vai orar agora, Ele vai interceder, Ele vai manifestar, Ele vai visitar as nossas vidas, amém? Então você começa, você que colocou a sua mão agora, junto comigo aqui agora, eu queria orar, eu queria declarar realmente assim uma visitação de Deus sobre a nossa vida e um socorro, amém? Vou pegar aqui o Marquinhos, vem cá, Marquinhos. O Marquinhos é antigo, nossa, o Marquinhos é novinho, mas é antigo. Quero estar junto com ele aqui, amém, Marquinhos? Nós concordar. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus colocar a vida dos nossos irmãos, essas famílias, essas vidas que se levantaram aqui agora. Porque certamente, ó Pai, alguma coisa, algum fato, alguma situação está incomodando a vida dos teus filhos neste lugar. E é muito bom a gente ouvir, ó Pai, que a gente pode te buscar, que a gente pode buscar socorro. E é isso que nós estamos precisando essa noite. Nós queremos nos socorrer. Nós queremos que o Senhor venha nos socorrer, para que a gente possa, ó Deus, ver transformado na nossa vida, na nossa realidade, aquilo que muitas vezes está nos angustiando, aquilo que está nos afligindo, aquilo que pode muitas vezes estar nos preocupando, muitas vezes até tirando o nosso sono. Ó Deus, em nome de Jesus, no nome de Jesus, aqui, assim como aquele homem que não tinha nada a ver com a fé, com a experiência com Deus, ele entendeu a tua autoridade, ele entendeu aquilo que o Senhor pode falar, aquilo que o Senhor pode manifestar, aquilo que quando o Senhor diz para fazer é feito, aquilo que quando o Senhor ordena é cumprido. E hoje, ó Pai, em nome de Jesus, essa noite nós clamamos ao Senhor, ó Deus, vem ordenar, vem realmente enviar uma palavra que venha trazer solução, que venha trazer cura para todas essas necessidades, no nome de Jesus. Como igreja, ó Deus, nós repreendemos todo mal, todo engano, todo sofisma, toda realidade que não te agrada, tudo aquilo que muitas vezes, ó Deus, tenha sido feito contra as nossas vidas agora, essa noite, em nome de Jesus, caia por terra, no nome de Jesus, caia por terra. A tua palavra diz, ó Pai, que não vale nenhum encantamento, não vale, ó Deus, nenhum tipo de maldição sobre as nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos. Por isso, essa noite, ó Pai, eu quero declarar que o teu povo é um povo curado, que o teu povo volta para casa realmente curado, em nome de Jesus. Enquanto estamos aqui,
O Senhor está operando o sinal do teu favor sobre nós. O Senhor está manifestando o teu poder sobre nós. O Senhor está dando solução. O Senhor está trazendo a solução para as nossas necessidades. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.